Meus amados irmãos, eu tenho o prazer de saudar a todos no nome de Jesus. Graças a Deus, mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos na casa do Senhor para celebrar e bendizer o nome do nosso Deus, porque Ele é merecedor da nossa devoção a Ele. E eu quero convidar você que está aí em sua casa nos acompanhando para junto conosco nos colocarmos de pé nesse exato momento e orarmos ao Senhor, interceder a Deus pela nossa vida, pela vida de cada irmão, de cada irmã, amigos que nos acompanham todos os dias através da live, e também pelos irmãos que estão conosco aqui no templo, para juntos celebrarmos e bendizer o nome do nosso Deus. Vamos orar nesse momento, e após a oração, o nosso irmão Adolfo e a nossa irmã Keila estarão cantando os hinos congregacionais. A seguir, o pastor Arthur Batista estará fazendo uma leitura da palavra e o pastor Ivanildo Costa estará orando e agradecendo a Deus pela leitura da palavra. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos te louvar, Senhor, te bendizer por este momento de chegarmos até a tua casa, por mais um dia, por mais uma oportunidade, Senhor, pela benevolência do Senhor que reina sobre a nossa vida, as tuas misericórdias que não têm cessado, ó Pai, em nosso favor, mas que a tua graça, ó Pai, a cada dia tem nos sustentado, tem nos alcançado, tem nos dado, Senhor, o privilégio de vivenciar o milagre da vida, a oportunidade de estarmos mais uma vez na tua casa para celebrar o teu nome, ó Pai. Sabemos e somos conscientes da tua bênção em nosso favor, em meio ao mundo tão conturbado, ó Pai, os momentos difíceis que estamos enfrentando, o Senhor tem sido misericordioso e gracioso para com o teu povo. Por isso, ó Pai, nós nos reunimos para celebrar o teu nome, para te agradecer pela tua bondade, pela tua fidelidade, ó Pai. Pedimos a tua bênção pela vida de cada irmão que aqui chegaram, pela vida dos irmãos que estão assistindo através da live, que possam ser tocados, ó Deus, pela tua palavra, pelos louvores que serão entoados. Ó Deus, se faz presente na vida de cada um. Assim nós te oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos cantar e vamos celebrar o nome do nosso Deus. Eu também trago a minha saudação a todos nessa noite, no nome de Jesus. Vamos cantar o hino de número 314 no Cantor Cristão. 314. Descansando no poder de Deus, Ele tem prazer em me proteger. Descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus. Seguro, descansando no poder de Deus. Sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus. Tudo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Não recearei, nada temerei, descansando no poder de Deus. Gozo, paz e amor junto a meu Senhor, descansando no poder de Deus. Descansando
te atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Amém. Saúdo a todos em nome de Jesus. Para nós é motivo de alegria estarmos juntos bendizendo ao Pai. Você que nos acompanha pela internet, sinta saudado por nós com a gloriosa graça e a paz. Isaías 55, você que está com a sua Bíblia, Isaías 55, capítulo, é um dos capítulos mais bonitos de Isaías, onde Deus manifesta suas promessas ao seu povo. Isaías 55 diz assim: todos vocês que têm sede, venham às águas, e vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que vocês gastam o dinheiro naquilo que não é pão, e o seu suor naquilo que não satisfaz? Ouçam com atenção o que eu digo, comam o que é bom, e vocês irão saborear comidas deliciosas. Deem ouvidos e venham a mim, escutem e vocês viverão, porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu fiz dele uma testemunha aos povos, um príncipe e um governador dos povos. Eis que você chamará uma nação que você não conhece, e uma nação que nunca o conheceu virá correndo para junto de você, por causa do Senhor seu Deus e do Santo de Israel, porque ele é glorioso. Busque o Senhor enquanto se pode ser encontrado, invoque-o enquanto ele está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e o caminho de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os pensamentos de vocês. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro ceguem a terra e fecundem e façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Saúdo a todos no nome santo de Jesus. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai que está no céu e aqui presente, nós te damos graças, Senhor da glória, pelas bênçãos, pelas maravilhas, por tudo quanto o Senhor tem feito nas nossas vidas, na vida, Senhor, daquele que tem buscado, daquele que, Senhor, tem aflito, te buscado, Senhor, por resposta, por algo, Senhor, que o mesmo necessita. Pai Santo, nós te agradecemos pelas tuas maravilhas, e nesta noite, Senhor, nós queremos ouvir a tua voz falando aos nossos corações,
Senhor, aquilo que nós necessitamos ouvir. Senhor, fala grandemente através dos cânticos e da tua palavra. Nós te agradecemos pela leitura que ouvimos e que a mesma, Senhor, encontre lugar nos corações de todos aqueles que estão ouvindo através, Senhor, desse meio de comunicação que é a internet, Senhor, que nós usamos para levar a tua palavra aos corações de homens e de mulheres. Deus bendito, abençoa a tua igreja e fica conosco, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos, nós vamos continuar celebrando e adorando o nome do nosso Deus. Nesse momento a gente vai cantar mais um louvor aí pelo nosso presbítero Girnaldo. E nesse momento, enquanto o nosso presbítero canta, você tem a oportunidade de contribuir, né, com a oferta, com o dízimo, para a manutenção do trabalho do Senhor. Olha, a obra não para. Enquanto estão querendo fechar a igreja, a gente continua trabalhando, a gente continua anunciando, a gente continua dizendo que Jesus é bom. E o trabalho do Senhor tem continuado, o trabalho do Senhor tem seguido avante, cooperando para o reino dos céus. E é fundamental você que está na sua casa contribuir, com a sua oferta, com o seu dízimo. Aí você entra em contato com o nosso presbítero Girnaldo, ele vai passar na sua casa e a obra do Senhor será ricamente abençoada com a sua oferta, com a sua contribuição. Vamos cantar. E queremos dizer também que o nosso culto está sendo transmitido pelo Facebook aí do nosso irmão Faguinho, né, que é Fagner Miranda. Você vai no Facebook, procura o nosso irmão e vai estar aí transmitindo a live do nosso culto. E assim você vai compartilhando até que outras pessoas também possam alcançar e ouvir uma palavra abençoada da parte de Deus. Vamos cantar e vamos celebrar o nome do nosso Deus. Eu também tenho o prazer de saudar a todos em nome de Jesus. Você diz que não tem jeito, o Senhor chega e diz: estou aqui. Tira a amargura do teu peito, este sofrimento não pertence a ti. Pois sou eu quem te dá força e alegria e poder pra caminhar. E no fim deste caminho a vitória chegará. Sou Jesus o teu amigo, sempre vou te ajudar. Ainda que seus inimigos se levantem, em meu nome cairão. E no fim dessa batalha, tu serás um campeão. Toma posse da vitória, que eu entrego em tuas mãos. Sou eu que abri o mar vermelho pra Moisés, e o povo a pés enxutos atravessei. Operando eu, ninguém impedirá. Sou eu que morri, mas ao terceiro dia ressurgi. Morri pelos teus pecados e não desisti. Tudo isso só pra te fazer feliz. Você diz que não tem jeito, o Senhor chega e diz: estou aqui. Tira a amargura do teu peito, este sofrimento não pertence a ti. Pois sou eu quem te dá força e alegria e poder pra caminhar. E no fim deste caminho a vitória
vitória chegará. Sou Jesus, o teu amigo, sempre vou te ajudar. Ainda que seus inimigos se levantem, em meu nome cairão. E no fim dessa batalha, tu serás um campeão. Toma posse da vitória que eu entrego em tuas mãos. Sou eu que abri o mar vermelho pra Moisés, e o povo a pés enxutos atravessei. Operando eu, ninguém impedirá. Sou eu que morri, mas ao terceiro dia ressurgi. Morri pelos teus pecados e não desisti. Tudo isso só pra te fazer feliz. Sou eu que abri o mar vermelho pra Moisés, e o povo a pés enxutos atravessei. Operando eu, ninguém impedirá. Sou eu que morri, mas ao terceiro dia ressurgi. Morri pelos teus pecados e não desisti. Tudo isso só pra te fazer feliz. Tudo isso só pra te fazer feliz. Tudo isso só pra te fazer feliz. Amém. Amém, graças a Deus, o Senhor seja glorificado para todo sempre. Nesse momento a gente vai ouvir agora a ministração da palavra da nossa irmã Daniele, vai estar trazendo o recado de Deus, e você tem a oportunidade agora de se deleitar, de ouvir uma palavra de Deus, um conforto para a nossa alma nesse momento. Então não perca essa oportunidade, fique atento àquilo que o Senhor tem a falar ao seu coração nessa noite, e que você possa ser abençoado no nome de Jesus. Após a irmã Daniele concluir a sua mensagem, o pastor Davi estará aqui trazendo os pastorais e também procedendo com o encerramento da nossa live. Deus abençoe, e aqui quero agradecer a oportunidade no nome de Jesus. Amém. Eu saúdo os irmãos em Cristo Jesus. Amém. Bom estarmos em mais uma oportunidade aqui na casa do Senhor, louvando, bendizendo e exaltando ao Senhor. Queria que você abrisse sua Bíblia em Jó, no livro de Jó, e nós vamos começar a leitura a partir do versículo 13 do capítulo 1 de Jó. E eu agradeço ao Senhor pela oportunidade, e a gente acaba ficando trêmula, né? Porque tantos pastores, pastor Arthur, pastor Davi, pastor Ivanildo, Maria Helena, glória a Deus. Mas eu estou aprendendo com eles. Vou aprendendo. O Senhor vai nos ensinando. E assim, a partir do versículo 13 diz assim: E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: Os bois lavravam e as jumentas pasciam juntos a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram. E aos moços feriram ao fio da espada. E eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu. E só eu escapei para trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando aos caldeus, 3 bandos deram sobre os camelos e os tomaram. E os moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio
da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Querido Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque através da sua graça e da tua misericórdia que nós estamos aqui diante da tua presença. É que somente o teu amor, Senhor, é que tem nos sustentado diante de tantos acontecimentos, tantas coisas, Senhor, que vêm para tentar nos fazer parar. Mas a tua igreja continua marchando. E nesta noite, Senhor, eu sei que nada sou, porque a tua palavra mesmo declara que sem a tua presença nada nós podemos fazer. Mas assim, mesmo pequena, Senhor, que o Senhor use os meus lábios diante da tua presença e fala conosco nesta noite, para que nós possamos sair daqui cada vez mais convictos de que a tua presença é quem faz a diferença na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando eu estava meditando neste capítulo, no livro de Jó, eu comecei a praticamente ver os nossos dias de hoje. Que de repente chega uma notícia, em 1 minuto já chega a outra, você nem absorveu a primeira, e já chega a segunda, e é durante o dia todinho assim. Se você notar, o nosso ano de 2020 foi dessa maneira. Só que esse ano de 2021 está superando o ano de 2020. E aí eu comecei a dizer, meu Deus, a crise chegou na casa de Jó. E da mesma maneira, com notícias muito dolorosas, assim nós estamos vivendo esses dias tão atuais. Você vê, e eu começava a meditar e vendo tão profundo, a Bíblia é tão atual. Enquanto tantos estão dizendo que é um livro desatualizado, nós, Igreja do Senhor, estamos vendo e vivenciando coisas que ele já nos alertava, que ele já nos orientava. E o capítulo 1 de Jó, eu sei que quem está aqui sabe muito mais, tem muito mais experiência, muito mais informação do que eu sobre o livro de Jó. Mas eu achei interessante que o primeiro versículo, o versículo do primeiro capítulo, ele diz claramente: havia um homem na terra de Uz, cujo seu nome era Jó. E olha só, este era homem sincero, um homem reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Você vê que faz questão de dizer todas as características de Jó. E a principal que me chamou a atenção, que ele era um homem temente ao Senhor. Ele era um homem temente a Deus. Então isso nos leva a entender que ele era um homem obediente. Um homem que a todo instante estava diante da presença do Senhor Jesus. Que a todo momento estava buscando a presença do Senhor. E ele se desviava do mal. E é tanto que você vai ver que isso chama a atenção do próprio Deus. Que onde o Senhor fala para Satanás e diz: olha, você está vendo o meu servo Jó? Ele é tudo isso, olha, ele é um homem sincero, ele é um homem reto, ele é um homem obediente a mim, ele é um homem que se desvia do mal. Você está vendo ele? E aí ele disse: ele só é assim porque tem tudo, você deu todos os bens a ele. Tudo ele tem, o que é que ele vai murmurar? De que ele vai murmurar? E o que eu achei mais interessante, e é algo muito atual para os dias que nós estamos vivendo, em que o inimigo toca em todos os bens de Jó. Todos. E fica somente a sua mulher e 3 amigos. Mas Jó continuava firme na presença do Senhor. Você vê que quando tudo acontece, lá no versículo 20 do capítulo 1, diante de todas aquelas informações, de tudo que vinha acontecendo de destruição dentro da casa de Jó, como é que Jó responde aquelas notícias?
Jó diz claramente: então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou ao Senhor. Adorou ao Senhor. E ele continua e disse mais: nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãs, que fé, que intimidade. Diante de tantas circunstâncias, a crise bateu dentro da casa da família de Jó. E nesses dias, a minha família, a sua família, estamos também enfrentando dias de crises. Mas como tem sido o nosso posicionamento diante dessas circunstâncias? Murmurar, nos desesperar, porque desespero, se nós olharmos ao redor, é só o que tem. Mas Jó, neste momento, adorou, se prostrou, porque ele entendia que tudo o que tinha vinha do Senhor. Tudo o que ele tinha, filhos, bens, tudo vinha do Senhor. E diante de todas essas circunstâncias, Satanás vai até o Senhor. Você continua vendo, meu servo, continua me adorando. Continua no meu altar, na minha presença. Eu estou usando as minhas palavras. Mas ele respondeu: você está vendo ele? Ele continua lá, o homem íntegro, reto, temente, obediente, se livrando do mal, que se livra do mal. E ele continua lá, ele disse: mas porque você não tocou na saúde dele. Por isso que ele continua adorando. Sim, então tá bom. Vai lá, toca. Mas você não poderá tocar na vida. A vida é minha. E nesta noite é isso que o Senhor diz para nós. É Ele que dá o fôlego de vida. Nós podemos ser atingidos em meio à guerra, mas quem dá a última palavra sobre a minha vida e sobre a sua vida é o Senhor. Ele continua no centro, lá no seu trono de glória, assentado no seu trono de glória, mas atento ao clamor da igreja do Senhor, atento à minha e à sua oração. Tocou, Jó foi ferido com muitas chagas. Até o próprio hálito de Jó fedia. Ninguém conseguia chegar perto. E naquele momento, a mulher dele, eu comecei a refletir. Foram muitas notícias ruins. Aquela mulher estava amargurada. Aquela mulher estava em um desespero de alma, gritando dentro dela. E a única solução que ela via para aquilo tudo era que Jó morresse, para que ela ficasse viúva. Pronto, eu me livro aqui disso. E aí naquela situação ela disse: ainda retém a sua, amaldiçoa a Deus e morre. Além dele morrer primeiro, você tem que amaldiçoa esse Deus e morre. Mas irmãos, mesmo em meio à dor, já disse: como fala uma louca mulher, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Somos abençoados, o Senhor é que governa a nossa vida, é quem faz tudo. Será que porém não receberíamos também o mal? Só que nós entendemos que ali estava não sendo a vontade do Senhor sobre a vida de Jó, mas sendo a permissão do Senhor. A vontade do Senhor é diferente de permissão. O Senhor fala muito bem sobre o seu servo. Não era vontade, mas Jó precisava passar por todo aquele processo. Ele era servo do Senhor,
temente, obediente, mas nós também precisamos muitas vezes passar por processos para poder sermos aprovados pelo Senhor. Para podermos também reconhecermos, Senhor, tinha algo aqui que precisava ser mudado. E houve tantas perguntas em Jó. Jó amaldiçoou até o dia do seu nascimento. Quanta crise sobre esse lar. Mas quando nós vamos lá para o capítulo 42, houve tantas coisas. Houve pergunta, houve os próprios amigos o acusando, a mulher pedindo para ele morrer e amaldiçoar o seu Deus. Diante de tantas coisas acontecendo ao redor de Jó, quem não perguntaria ao Senhor: por que, Senhor? Eu não pequei contra ti, eu não errei contra ti. Talvez você esteja nessa situação nesta noite. Você que está assistindo, talvez você esteja contestando tantas coisas que estão acontecendo. Talvez a morte tenha batido a tua casa, a tua porta. Talvez você tenha perdido algum ente querido, assim como eu. Mas eu entendo que todas as coisas, assim como o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E quando nós vamos perceber isso claramente, é lá no capítulo 42. Quando chega no capítulo 42, antes, lá no capítulo 38, o Senhor começa, houve um silêncio. São 42 capítulos. Houve um silêncio do Senhor a tantas perguntas de Jó. Mas a partir do capítulo 38, o Senhor começa a dizer, mostrar para Jó a sua grandeza. Começa a falar tantas coisas com Jó. Há um silêncio do Senhor também dentro da nossa casa muitas vezes. Há um silêncio de Deus também na nossa caminhada muitas vezes. Porque o Senhor permite para que possamos perseverar cada vez mais na presença dEle. Perseverar e entender o que é que Ele está falando conosco diante dos dias de crise. Eu achei muito propício o tema que o pastor colocou para esse mês da família. Família em tempos de crises, tempos de experiências vitoriosas. Enquanto nós estamos em bonança, quais são as experiências? Dificilmente nós sentamos e contamos as experiências em tempos de bonança. Mas em meio à crise, quantas experiências nós podemos contar? Quantos de nós que estamos aqui hoje no templo, você que está na sua casa, quanto cuidado de Deus tem tido para com a tua vida? Para com a minha vida? Quantos livramentos? Se eu e você hoje estamos respirando sem nenhum tubo, sem nenhuma máscara de oxigênio, quanto livramento, quanto cuidado, quanto amor. E é isso que o Senhor fala com Jó, e no capítulo 42, Jó declara claramente: passei por tudo isso, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Existem outras versões que diz: bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Porque a nossa história é escrita pelo Senhor. Lá no Salmo 139, o salmista declara tão forte, e é um salmo que fala tanto ao meu coração. Porque eu e você podemos não ter sido programado ou planejado pelos nossos pais, mas desde o ventre, antes mesmo de sermos formados, houve um Deus no céu que nos forjou, que nos planejou e que nos formou, e olhou para nós com um olhar de misericórdia, e que nos diz nessa noite: eu não desisto de você. Está um caos, a crise chegou, mas eu continuo no controle de todas as coisas. Eu continuo no meu trono de glória. Eu continuo. E eu e você precisamos ver e declarar como Jó declarou aqui no versículo 2 do capítulo 42. Eu bem sei que tudo pode, Senhor. Porque tudo que está acontecendo é tão pequeno
pequeno diante da tua grandeza. Eu pensei que tudo pode, e o que o Senhor determinou e planejou, o que tu já declarou através da tua palavra, nada pode frustrar. Nada pode frustrar. E nós precisamos agarrar essa palavra. Essa semana eu ministrava no devocional Guerreiras em Oração, e eu dizia claramente: o mundo está aí jogando o que ele tem. E o que ele tem é desespero, é muitas palavras de desânimo. Mas eu e você, como crentes, como igreja do Senhor, o que nós temos feito nesse tempo? Quais são as palavras que têm saído dos nossos lábios? Será que são essas que Jó fala claramente? Olha, está acontecendo isso tudo. Eu estou sofrendo, está doendo muito, mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que nada pode frustrar o plano dele na minha vida. A doença chegou, bateu, mas ele me livrou. Eu estou respirando, eu estou falando, eu estou de pé. Porque nada pode frustrar a palavra do Senhor. A palavra dele é a última na nossa vida. É a última palavra. E quando eu lia, eu pude perceber o propósito de tudo aquilo que Jó estava enfrentando. Aquele sofrimento todo, sabe para que era? É para que Jó pudesse dizer também o que está escrito no versículo 5 do capítulo 42. Quando ele diz assim, o versículo 5: com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Outra versão: antes eu te ouvia, ontem eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu te conheço face a face. E é assim, em tempos de crise, aquele servo que entende que ele é totalmente dependente do seu Senhor, ele compreende que toda a prova, todo o processo, toda a caverna, todo o deserto, todo o vale leva a conhecer mais o seu Senhor. E todo esse processo foi para que Jó pudesse declarar tão lindamente que antes ele conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora é face a face. É intimidade muito grande, não só de experiências de outras pessoas. Quantas experiências de outras pessoas nós já ouvimos? Você também, quantas já ouviu? Mas o Senhor está nos dando a oportunidade de termos experiências únicas para contarmos. Para que quando isso tudo passar, vai vir algo pior, claro. Mas que quando terminar isso tudo, eu e você possa lembrar: eu passei 14 dias isolada dentro da minha casa, enfrentando a enfermidade em crise. Os meus foram atingidos, mas quando o Senhor renovou as minhas forças, eu pude voltar à posição em que Deus desejava em que eu estivesse. Então são experiências únicas, em que você começa a ver o cuidado de Deus em detalhes. Você começa a ver o cuidado de Deus ao amanhecer, como a mesma palavra dele diz, que a misericórdia dele dura para sempre, e a sua misericórdia se renova a cada manhã. Então a cada dia que você vai passando e abrindo seus olhos, você vai podendo ver: a crise bateu, mas a misericórdia do Senhor se renovou. A crise, a doença chegou, mas a graça do Senhor me sustentou. Como o apóstolo Paulo, como ele mesmo declara para o apóstolo Paulo: a minha graça te basta, Paulo. Tira a sua visão das crises, das lutas. Irmã Daniela, mas é tão difícil. Eu não vou dizer que tem dias que a gente está numa trava, numa luta grande entre nós mesmos. Entre nós, nossa carne e o Espírito. A carne quer fraquejar, mas é aí onde nós precisamos mergulhar na presença. É aí onde nós precisamos mergulhar na palavra. É aí onde nós precisamos nos humilhar. Porque aquele que busca, recebe. Aquele que procura, acha. Aquele que pede, recebe.
é pedir, é buscar, é querer, é almejar. E diante dessas declarações de Jó, o Senhor começa a mudar aquela situação. O Senhor começa a dar todos os bens que Jó perdeu, que o inimigo tirou de Jó. O Senhor dá em dobro. A crise trouxe experiência de intimidade, de reconhecer que conhecia o Senhor, de ouvir falar, mas agora tem intimidade, trouxe essas experiências e ainda trouxe também bonança dentro da casa de Jó. Restaurou todos os seus bens. E também, quando eu estava lendo, algo me chamou a atenção. Ele teve novamente, a sua esposa teve novamente 10 filhos novamente, né? 7 homens e 3 mulheres. E aí eu pude perceber uma coisa quando eu estava lendo, que essa mulher foi curada daquela amargura, daquele desespero da alma, porque houve reconstrução dentro da casa de Jó. Em meio à crise, mas é o Deus que reconstrói. E quando Ele reconstrói por completo. Ele não faz a obra pela metade. Porque essa mulher ainda teve mais 10 filhos. E se alegrou, a alegria da alma, que só o Senhor dá. Jó estava neste momento com 10 filhos na terra novamente e 10 filhos no céu. Né? Interessante que você, quando tem essa certeza da vida eterna, você descansa, como Jó falou. Foi Deus que me deu, foi Deus que tomou. Ele levou para ele. Então agora eu tenho 10 filhos lá e tenho 10 filhos aqui. Essas são palavras minhas que vinha neste momento em que eu sentia a revelação do Senhor no momento que eu estava lendo. E fala mais algo. Olha o que o Senhor faz depois da crise. Em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. As filhas de Jó eram diferentes após a crise. Eram diferentes. Então, a crise, a tempestade, a prova é para nos aprovar. Quantas vezes nós já ouvimos isso? Mas quando você sai da crise, você sai diferente. Não tem como você sair da mesma forma. Você sai diferente, com mais presença. E depois disso, viveu Jó 140 anos. E viu os seus filhos, olha o que o Senhor faz. E viu os seus filhos e os filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Ele foi abençoado. Então morreu Jó, velho e farto de dias. A bênção do Senhor enriquece e não traz dores, como diz lá em Provérbios. Então, após a crise, após a tempestade que bateu a porta, diante de tantas coisas acontecendo, que eu e você possa continuar adorando. Que eu e você possa continuar bendizendo aquele que tem o controle da vida. E que a palavra dele diz que nenhum dos planos dele, como Jó declarou, podem ser frustrados. Na sua vida, na sua casa, na vida dos seus filhos, dentro da sua família. Porque ele é fiel para cumprir cada promessa que ele fez para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Que Deus te abençoe. Que Deus derrando cada vez mais vigor e graça sobre a sua casa, sobre a nossa casa. Para que nós possamos estar firmes e após as crises, após as tempestades, nós possamos declarar: eu pensava que conhecia o Senhor, mas agora o conheço. Agora vivo o milagre todos os dias. Agora sei que nada é maior do que o meu Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém. Eu saúdo os irmãos e irmãs no nome de Jesus.
Graças a Deus por tudo que ouvimos nesta noite e somos encorajados a não desistir, porque no caso de Jó, morrem os filhos, morre o gado, morre os rebanhos, morrem também, e a mulher pragueja, mas nós devemos ter em vista o final de todas as coisas, como disse o patriarca Jó, né? Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. E eu o verei, eu mesmo, com os meus olhos, haverei de contemplar. De modo que o nosso destino, o nosso final não tem uma história tristonha, não. É uma história cheia de esperança e de gratidão ao Senhor. Vamos continuar acreditando, vamos continuar crendo que o Senhor é fiel e podemos confiar na sua benignidade, na sua bondade. E no próximo domingo nós teremos a live da escola e o culto à noite. Sábado tem a live da mocidade e apresentada pelo pastor Arthur, né? Se Deus quiser. E nós vamos estar atentos a tudo isso para a glória do nome do Senhor. Vamos ficar de pé e vamos encerrar a reunião desta noite, a live desta noite, para a glória do nome do Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante do teu altar. Queremos render graças ao Senhor pelos teus cuidados e pela misericórdia que o Senhor tem dispensado sobre a nossa vida. Abençoe cada irmão, cada irmã que está acompanhando esta live. Deus de toda graça e de toda benignidade, estende as tuas mãos e concede a vitória que nós almejamos, que nós precisamos, que nós desejamos encontrar. Tu tens providenciado, Senhor, tantas riquezas, tantas bênçãos, tantas vitórias. O Senhor tem proporcionado ao povo que crê, que acredita e que declara a sua fé em Cristo Jesus, o Senhor. Dá-nos uma noite de paz, uma noite de bênçãos, debaixo da tua proteção. Nós te pedimos, te agradecemos e te bendizemos no nome de Jesus. Amém, meu Deus. Amém, meu Deus. Amém. Deus abençoe os irmãos, irmãs e amigos aí que estão acompanhando a live no nome de Jesus. Amém.